Bem, vamos estar estudando Lucas capítulo 24, do verso 13 em diante. Vamos estudar o restante desse capítulo que fala sobre a decepção dos discípulos caminho a Emaús, não é isso? E fala depois a aparição de Jesus também aos discípulos, duas situações que vale a pena nós estarmos meditando e trazendo alguns princípios existentes nessa palavra para nossa mente e o nosso coração, para avaliarmos as coisas que têm acontecido em nossa vida e no mundo de então. Tá? Eu não vou estar lendo o capítulo, tá? Vocês podem estar lendo o capítulo, tanto ele inteiro, como vocês podem começar desde o verso 13 em diante, que fala sobre os discípulos caminho a Emaús. Eles estão andando o caminho de Emaús sem esperança, sem alegria, arrasados, destruídos, porque esses discípulos eles acreditavam que Jesus seria o Salvador de Israel, mas no contexto de humanidade, ou seja, eles acreditavam que Jesus ia se tornar um rei e ali ia trazer libertação, ia libertar o povo judeu do Império Romano, e eles poderiam desfrutar de uma liberdade onde eles já não tinham há muito tempo. Quando que a proposta de Jesus Cristo sempre foi a libertação espiritual, não é isso? Libertarmos das garras do inimigo e termos perdão e remissão dos nossos pecados. Quando ele sai de Jerusalém e vai a caminho de Emaús, tristecidos, abatidos, o Senhor se apresenta para eles, mas não se deixa conhecer. E começa a conversar e perguntar a eles o que está acontecendo, por que eles estão ali abatidos e entristecidos. Isso já nos mostra um valor muito grande, que é o valor de que nós chamamos a atenção de Deus. Ou seja, Ele está preocupado com o nosso sentimento, Ele está preocupado conosco, quando estamos tristes, quando estamos alegres, Ele está sempre pronto a estender a sua mão e ser bênção em nossa vida, fazendo a diferença. Quando nós vamos lá no verso 21, diz assim, ó: e nós esperávamos que fosse Ele o que remisse Israel, mas agora com tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Ou seja, eles falaram que Jesus havia sido preso, castigado e morto, e já era o terceiro dia que Jesus Cristo estava morto, e a esperança deles tinha ido embora, porque eles esperavam que Jesus ia salvar Israel do jugo romano e ia levar a libertação para eles. Então eles estavam ali achando que não tinha mais solução, que não tinha mais sentido, estar vivendo o cristianismo, já deixou a sua esperança cair por terra, infelizmente. Quando nós vamos no verso 25, Jesus fala algumas coisas para eles e dá uma resposta muito dura. Diz assim: e ele disse, honesto e tardio de coração para crer tudo que os profetas disseram. Ou seja, pessoas sem sabedoria, sem entendimento, que ouviram Jesus pregar muitas e muitas vezes, ouviram os profetas falarem a respeito da vinda de Jesus, do Messias, que morreria e ressuscitaria ao terceiro dia. O próprio Jesus havia falado aos discípulos isso, e eles estavam ali abatidos sem compreender que Jesus Cristo estava morrendo e ressuscitaria ao terceiro dia para pagar o preço pelos nossos pecados, pelo meu, pelo seu, pelo pecado de toda a humanidade, se tornando válido e real na vida daqueles que aceitam como Senhor e Salvador. Infelizmente, no contexto que nós vivemos hoje, as coisas não são diferentes. O mundo está se passando, temos vivido por lutas, temos vivido por tribulações, temos vivido também momentos de alegria, e toda essa circunstância tem atrapalhado as pessoas de compreenderem a palavra de Deus. Tem a palavra de Deus em mãos, lê a palavra de Deus muitas vezes, mas não consegue compreender, vive em função de filosofias criadas próprias, ou filosofias que aprendeu dos pais, filosofias que aprenderam de outras pessoas, e fazem como se aquilo fosse uma verdade bíblica. Não é isso? Quantas pessoas estão entristecidas aí, achando que a vida acabou, que não tem mais solução, porque adulterou, porque roubou, porque matou, não é isso? Porque se prostituiu, e assim consecutivamente. Acha que não tem mais solução para a sua vida. Mas Jesus, Ele traz a solução para a sua vida. Ele traz a solução para a nossa vida quando Ele morre na cruz do Calvário, mas ressuscita ao terceiro dia.
E ele vai discorrer a Escritura fazendo uma nova interpretação para esses homens do que representava a sua morte e o que representa a sua ressurreição, para que aqueles homens compreendessem que era necessário que isso acontecesse. E é necessário que nós passemos por lutas, é necessário que nós passemos por tribulação, porque nós estamos no mundo. Enquanto nós estivermos no mundo, nós estaremos passando por privações, estaremos passando por lutas. E como eu falei no vídeo anterior, não é isso? Muitas pessoas querem delegar isso à justiça de Deus, à ira de Deus em relação à humanidade por causa desse coronavírus ou por causa de enfermidades. É uma má interpretação da palavra. É uma má interpretação da palavra. Tá? Simplesmente está acontecendo o que o Senhor Jesus já tinha, né, nos falado que iria acontecer. Não é isso? Guerra, rumores de guerras, né, pragas, não é isso? E isso tende a piorar, vai piorar dia após dia, à medida que vai abreviando a vinda do Senhor, mais lutas passaremos, mais tribulações passaremos, mas nós não podemos deixar isso afetar a nossa capacidade de raciocinar e afetar a nossa capacidade de olhar o cristianismo como tal, como ele é. O cristianismo, ele consiste em amor. Jesus Cristo nos ensinou a amar o próximo, e não é ele que vai se vingar do próximo. Jesus Cristo nos ensinou a orar pelos nossos inimigos, amar os nossos inimigos. E não é ele que vai se levantar contra os inimigos e destruir, fazendo o contrário daquilo que ele ensinou. Não é assim que funciona o cristianismo. O cristianismo, ele demonstra amor pleno de Deus sobre as nossas vidas. Tá? Essa questão de que Deus está trazendo destruição, que Deus está trazendo justiça, isso fere princípios do cristianismo. O interessante é que muitas coisas levam as pessoas a perderem a capacidade de raciocinar e de fazer a leitura certa da palavra de Deus e de muitas outras coisas também. Tá? Mas esses discípulos, por causa da preocupação, por causa do temor, por causa do medo, eles perderam a capacidade de avaliar as profecias do Senhor, os ensinamentos do Senhor, e passaram a agir por impulso. Mesmo quando Jesus aparece aos discípulos, quando nós vamos lá no verso 37, e eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam algum espírito. Ou seja, Jesus aparece para os discípulos ressurreto, não é isso? E os discípulos se assustam e acham que é um fantasma, acham que é um espírito. Não é isso que apareceu para eles. Ou seja, atemorizados, ou seja, o medo da situação faz com que eles percam a capacidade de raciocinar e fazer a leitura do que é o cristianismo, fazer a leitura do que está acontecendo naquele momento. E isso tem acontecido muito em nosso meio. É o medo da morte, é o medo das enfermidades, é o medo da guerra, é o medo de passar necessidade, é o medo da fome. Faz com que a gente interprete de forma completamente errônea o que é o cristianismo, o que é vida com Deus. As pessoas, por causa do medo, já querem dizer que o coronavírus é o final dos tempos, que acabou, que todo mundo vai morrer e é uma praga terrível. Não é assim que funciona. Não é isso? Dados demonstram que a gripe só no Brasil mata cerca de 2.000 pessoas. E ninguém está desesperado por causa disso. Não é isso? Nós temos que compreender que não podemos deixar o medo afetar a nossa capacidade de raciocinar, afetar a nossa capacidade de ler a Bíblia, de interpretar as Sagradas Escrituras e trazer para a nossa mente, para o nosso coração. Bem, as lutas virão, os problemas virão, mas Deus está conosco, o Senhor está conosco, e isso que é importante. Nós sabemos que o Senhor constantemente vai se levantar para ser bênção em nossas vidas. Não deixamos o medo nos abater. Nessa questão do coronavírus, nós temos que retomar a nossa vida, nós temos que organizar a nossa vida, tomando os cuidados necessários, não é isso? Para que a gente possa se proteger, mas não deixar de viver, não deixar de sonhar, não deixar de fazer nossos projetos, crendo que o Senhor está conosco, porque lutas como essas ainda virão e maiores do que essa virão. E nós temos que continuar na presença do Senhor, firme e fazendo a interpretação clara dos fatos daquilo que está acontecendo. Talvez você pode estar achando aí que não tem solução para a sua vida,
é por causa da sua enfermidade, é por causa da falta de emprego, é por causa da crise econômica que está acontecendo, e você possa estar abatido neste momento. Mas lembre que Jesus se preocupa com você, que Jesus está pronto para derramar as bênçãos dele sobre a sua vida, e que se você confiar no Senhor Jesus, o Espírito Santo de Deus vai trazer a paz necessária para que você compreenda essa situação, vença essa situação que você está vivendo e saia com vitória em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas não é só o medo que prejudica a nossa capacidade de pensar, de raciocinar, de fazer as escolhas que realmente são favoráveis para nós. Quando nós vamos lá no verso 41, diz assim, ó: e não crendo eles ainda por causa da alegria, estando maravilhados, disseram: tendes aqui alguma coisa de comer? Ou seja, quando eles estavam com medo, a sua capacidade de raciocinar foi afetada. Quando Jesus fala para eles tocarem em Jesus, eles tocam em Jesus. Então agora renova-se a esperança e eles começam a acreditar. Mas a alegria deles é tão grande pelo fato da possibilidade de realmente ser Jesus que está diante deles, que eles agora começam a ver a sua mente e a sua fé ser ofuscada novamente. Por quê? Pela alegria. Alegria demais. Não é isso? A alegria era tão grande que eles começaram a duvidar e falaram: ó, se é você mesmo, então pega aqui um pedaço de pão, pega aqui uma comida e se alimente para que nós possamos ver você, colocar a comida na boca, mastigar, ingerir, para que tenhamos a plena convicção de que você realmente ressuscitou. Infelizmente, em momentos de alegrias também, nós perdemos a capacidade de raciocinar. Às vezes conseguimos um emprego bom, conseguimos ganhar um dinheiro, conseguimos um sustento para a família, conseguimos construir casa nova, conseguimos construir o carro, conseguimos o carro do nosso sonho, não é isso? Mas infelizmente afeta a nossa capacidade de reconhecer que existe um Deus soberano que está no controle de todas as coisas. E aí começamos a fazer as coisas do nosso jeito. Começamos a achar que somos autossuficientes. A nossa fé no Senhor começa a ser abalada porque o homem, o eu interior, quer prevalecer. Nós temos que tomar muito cuidado, porque a emoção, na maioria das vezes, é inimiga da razão. Nós temos que caminhar juntos, deixar com que a alegria realmente tome conta do nosso coração, por saber que temos um Deus maravilhoso, que temos um Deus extraordinário, que temos um Deus abençoador, que temos um Deus todo-poderoso, que nós confiamos em um Deus ressurreto, que ressuscitou e que vive e que vai nos dar a eternidade como herança a partir do momento em que nós aceitamos a Ele como Jesus, como Senhor e Salvador, como o Messias profetizado do Velho Testamento, quando nós compreendemos com clareza a Sagrada Escritura que Ele morreu e ressuscitou para nos dar a vida eterna, nós recebemos sim a salvação, e esta alegria não pode ofuscar agora a nossa jornada cristã, como nenhuma outra alegria. Não é isso que venha impedir a gente de tomar as decisões certas. Quando nós vamos lá em Eclesiastes capítulo 7, o sábio vai dizer que é melhor estar numa casa onde há luto do que numa casa onde há festa. Porque é uma casa onde há luto, a gente vê o fim da pessoa, e a partir do momento em que a gente vê as pessoas mortas ou morrendo, nós conseguimos notar a nossa fragilidade, o quanto que nós somos tão pequeninos e o quanto precisamos de Deus e o quanto que temos feito de certo e errado, e começamos a avaliar aquilo que realmente temos que mudar em nossas vidas. E quando nós estamos na casa onde há festa, a emoção por causa da comida, da bebida, da música, de estar vendo ali os antequeridos e conversando, brincando, se divertindo, nós acabamos esquecendo de Deus e a nossa fé é abalada, infelizmente. E aí muitas vezes bebemos o que não deveria beber, falamos o que não deveria falar, porque a alegria ofusca a nossa capacidade de raciocinar e de pensar e de manter um testemunho sincero e verdadeiro diante de Deus e diante das pessoas.
Temos que tomar muito cuidado para não deixar que a tristeza venha nos abater e fazer com que a gente desonre o nome do Senhor Jesus Cristo. E percamos a capacidade de ler a Bíblia, compreender o que é o cristianismo, compreender o que é servir a Deus, servir ao próximo, amar ao próximo como a nós mesmos e amar a Deus acima de todas as coisas, compreender esses valores. E que não possamos também deixar a alegria ofuscar também a nossa capacidade de ler, aprender e viver a palavra de Deus. Seja em alegria, seja em momentos de tristeza, em qualquer circunstância, que possamos adorar ao nosso Deus e servi-lo com alegria. Peça ao Espírito Santo para que Ele te capacite a ler a palavra, a compreender o que é o cristianismo, antes de você ir lá para o Velho Testamento e pegar qualquer profecia para definir o que está acontecendo nessa profecia. Primeiramente leia o cristianismo, não é isso? Através da vida do Senhor Jesus Cristo. Vai lá, lê os evangelhos, se aprofunda nos evangelhos, vai lá Mateus, Marcos, Lucas e João, se aprofunda nos evangelhos. Depois você vai lá para Atos dos Apóstolos, vê a igreja primitiva, vê o tratamento de amor, vê o tratamento abençoado que a igreja tem, o amor, o cuidado, o carinho, vê a forma com que Deus age na igreja, abençoando, vê a forma com que Deus se manifesta, levando cura, levando restauração, levando libertação, porque isso é o cristianismo. O cristianismo é nós, através da nossa vida, evidenciarmos o poder de Deus. Os sinais virão, as profecias se cumprirão. E eu ainda digo que mesmo que todo mundo se convertesse hoje, tá? As pessoas ainda passariam por tribulação, porque está profetizado. Vai vir as tribulações, vai vir os terremotos, vai continuar as guerras, vai vir a besta, não é isso? Vai vir a grande tribulação, independente de que o mundo se converta ou não. Mas que nós possamos estar preparados para enfrentar toda essa situação em Cristo. Nós temos a escolha de passarmos as nossas lutas, as nossas privações, com Jesus ao nosso lado, nos fortalecendo, com o Espírito Santo renovando nossas forças, com o Espírito Santo nos dando capacidade de raciocinar e fazer as escolhas certas, coerentes diante de Deus, em relação à nossa vida profissional, em relação à nossa vida espiritual, em relação ao nosso comportamento diante de Deus, diante da igreja, diante da sociedade, se nós não deixarmos nos abater com a tristeza ou com a alegria, mas estarmos tudo na dosagem certa, na porção certa, para compreendermos a vontade e a verdade de Deus que se manifesta em nossa vida. Que possamos sim abaixar nossas cabeças, dobrar nossos joelhos, orarmos pela igreja, orarmos pelas pessoas, para que haja conversão, para que haja transformação de vida. Mas assim como é burrice ou ignorância eu orar e falar para o Senhor, Senhor, não deixe que a tribulação venha sobre a terra. Por que a ignorância? Porque o Senhor profetizou e vai acontecer. Ele não vai mudar isso por causa de uma oração sua. É algo estabelecido por Ele. Então nós temos que ter sabedoria, discernimento, até a respeito do que devemos orar. Quais palavras que devemos falar. O que devemos pedir. Agora eu posso orar para que Deus possa me proteger, para que Deus possa proteger a minha família, que Deus possa proteger a igreja, para que Deus possa renovar a força da igreja. Eu posso orar pela vida das pessoas que vão passar pela grande tribulação, que possam sentir a presença de Deus, o amor de Deus, guardando a vida dele, protegendo a vida dessas pessoas. Isso sim eu posso fazer. Então eu tenho que ter discernimento, tenho que ter entendimento até no momento da minha oração. Eu não posso deixar que a emoção tome conta e eu saio fora da razão. E lembrando que a razão não vai contra a fé. Quando nós estamos falando a razão, nós podemos ter uma fé racional. O que é ter uma fé racional? É uma fé consistente com a palavra do Senhor. Nós cremos no sobrenatural, mas no sobrenatural estabelecido por Deus. Aquilo que fere o que é estabelecido por Deus, nós não cremos.
Se tem confirmação na Bíblia, nós cremos. Se tem confirmação na vida de Jesus, nós cremos. Se tem confirmação no Novo Testamento, nós cremos. Se tem confirmação na Nova Aliança, nós cremos. Se não tem, nós não cremos. Por isso que é importante nós termos discernimento, termos direção espiritual, não ficarmos atentos apenas ao que as pessoas falam ou crendo só no que as pessoas falam. Mas devemos estar olhando a Bíblia, a palavra do nosso Deus, como parâmetro para a nossa vida, sem deixarmos que a tristeza ou a alegria roube a nossa capacidade de raciocinar, roube a nossa capacidade de interpretar a Bíblia. Ore ao Senhor, pede discernimento espiritual. Ore ao Senhor, peça para que Deus ilumine os seus pensamentos, para que você possa, em nome do Senhor Jesus Cristo, ler a palavra de Deus e compreender, aplicando na sua vida, aplicando em seu coração. Jesus Cristo está pronto para te estender as mãos. Jesus Cristo está pronto para fazer a diferença na sua vida. Basta você abrir o coração e falar: Senhor, eu creio em Ti, eu confio em Ti, eu sei que todas essas coisas vão acontecer, todas as suas profecias elas vão se cumprir, porque Tu és Senhor, Tu és Deus, e nada vai deixar de acontecer porque o Senhor está no controle. Mas eu creio também que o Senhor pode proteger a minha vida, pode proteger a minha família, pode proteger os meus amigos, pode proteger a minha igreja, pode fazer a diferença na minha vida por onde quer que eu passar. Esteja colocando a sua vida diante do altar do Senhor, esteja se derramando diante de Deus. Não permita que crise alguma venha ofuscar a tua fé. Não permita que situação alguma venha ofuscar a sua capacidade de ler a Bíblia, compreender as verdades bíblicas, aplicar na sua vida, na vida da sua família. Esteja abrindo o coração para o Senhor. Esteja clamando ao Espírito Santo de Deus para que faça a diferença na sua vida. Esteja clamando ao Espírito Santo de Deus para que te ilumine e te dê discernimento espiritual para fazer a leitura da Bíblia, da circunstância, do mundo que está em nossa volta. Deus te ama, Deus quer só te abençoar, Deus quer derramar maravilhas sobre a sua vida. Aquilo de ruim que muitas vezes nós colhemos, é porque nós fazemos escolha errada sem buscarmos a direção do Senhor. Mas mesmo assim temos um Deus maravilhoso, um Deus misericordioso, que apesar de muitas vezes fazermos a escolha errada, Ele está sempre pronto para nos abençoar e fazer a diferença. Quando nós vemos esse contexto em que Jesus aparece para os discípulos, agora já findando o Evangelho de Lucas, ele fala que isso era necessário para que ele remisse as pessoas, ou seja, perdoasse o pecado daqueles que aceitassem Ele como Senhor e Salvador, para que nós, como igreja do Senhor Jesus Cristo, passássemos a ser testemunhas vivas do poder dEle aqui na terra. Então esteja clamando a Deus para que no meio das tribulações os sinais dEle se manifestem em sua vida. Esteja clamando a Deus que no meio da tribulação a igreja do Senhor esteja em oração, esteja em consagração, esteja em vida com Deus, esteja clamando para que as maravilhas e os milagres do Senhor se manifestem na vida da nossa comunidade, da nossa igreja, do nosso país, da nossa nação, e vamos estar testemunhando de Cristo o tempo todo, demonstrando que o nosso foco não está nessa vida apenas, mas está em toda a eternidade ao estarmos ao lado de Jesus. Vamos falar com Deus. Senhor, queremos te agradecer, ó Pai, porque o Senhor tem estado conosco, Paizinho. Queremos te louvar, ó Pai, pelo privilégio de podermos te servir, Senhor. Queremos te agradecer porque o Senhor tem nos ensinado a cada dia o que é o amor. Tem nos ensinado por intermédio da vida de Jesus Cristo, tem nos ensinado por intermédio da vida dos discípulos, ó Paizinho querido, e tem nos ensinado, Senhor, através da vida dos nossos irmãos e das pessoas que amamos, que estão em nosso lado, ó Paizinho querido. Queremos te agradecer, ó Pai, por mais uma semana de vida que o Senhor nos concede.
E quero, Senhor, te pedir, ó Pai, para que o Senhor envie o teu Santo Espírito sobre as nossas vidas, nos dando capacidade, nos iluminando, Senhor, e nos dando entendimento para compreendermos a tua palavra, aplicarmos em nossa vida, aplicarmos em nossos corações, ó Paizinho querido. Paizinho querido, vai tomando, Senhor, em tuas mãos aqueles, Senhor, que estão amedrontados, ó Pai, que estão entristecidos, Senhor, e têm perdido a capacidade, Senhor, de raciocinar em relação à sua palavra, e têm perdido a capacidade de compreender que é o Senhor quem nos guarda, é o Senhor que nos protege, Paizinho querido. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, quero clamar, ó Pai, pela vida de cada pessoa, Senhor, que está, Senhor, em oração comigo neste momento, Senhor. Vai visitando cada um em suas ansiedades, em suas necessidades, Senhor. Vai levando, Senhor, a sua cura, a sua libertação, Senhor. Vai manifestando os seus sinais, ó Pai, para que eles vejam, Senhor, a tua presença gloriosa através da manifestação do teu Santo Espírito, ó Pai, trazendo cura, trazendo restauração, Senhor, trazendo libertação, Senhor, realizando conversão de vidas, ó Paizinho querido. Queremos pedir, Senhor, que assim como o Senhor manifestou, Senhor, sinais sobrenaturais, ó Pai, na vida da igreja primitiva, Senhor, que o Senhor possa estar manifestando neste momento, Senhor. Que este momento de crise, Senhor, sirva, Senhor, para os teus servos se apegarem mais ao Senhor, ó Pai. Que esse momento de privação, Senhor, sirva, Senhor, para que os teus servos possam ler mais a Bíblia, orar mais, falar mais contigo, buscar mais a tua presença, viver mais em obediência a ti, Senhor, se consagrarem ainda mais diante do teu altar e vejam, Senhor, os seus sinais, as suas maravilhas se manifestarem em suas vidas, Paizinho. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, nos ensine a te servir, nos ensine a obedecermos a tua palavra, Paizinho querido. Queremos te louvar, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito e pedir, ó Pai, para que o Senhor continue, Senhor, nos ajudando a te servir com fidelidade e com integridade. Continue falando nos nossos corações, Senhor, e nos capacite, Senhor, a colocar em prática a Tua palavra em nossa vida a cada dia. A oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Quero conclamar todos vocês a estarem orando, clamando pela nossa nação, clamando pelas nossas igrejas, intercedendo pelos nossos governantes para que venham ser usados por Deus, para que façam escolhas que venham abençoar a vida da nação e não somente pensar em si mesmo, não é isso? Mas que eles possam governar a nação, que possam governar os seus estados, os seus municípios, para o bem-estar da sociedade, não para si mesmo. Esteja intercedendo, esteja clamando também por cada pessoa que tem saído de casa para trabalhar, para fazer com que o país continue funcionando, não é isso? Pelos caminhoneiros aí que estão carregando os nossos mantimentos, combustíveis, não é isso? Pelos supermercados que estão abertos aí, seus donos, seus funcionários que estão ali trabalhando, pelos donos de farmácia também, e que tão logo o Senhor nos capacite a levantarmos a cabeça e aos poucos irmos tomando as atividades normais do dia a dia, claro, com proteção, com segurança, para podermos superar este momento, mas também sem ficarmos escondidos, não é isso? Que possamos se levantar crendo que o Senhor estará nos protegendo, nos guardando, nos abençoando e nos guiando neste momento maravilhoso. Quero pedir para você que está nos ouvindo, que você se inscreva aí no canal, dê o seu joinha, esteja conosco nos acompanhando. Nós vamos ter bastante material bom para que vocês possam estar participando, bastantes estudos abençoados que vai fazer a diferença na sua vida, tá? Que Deus abençoe a sua vida constantemente e que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo esteja com cada um de vocês, não somente hoje, mas para todos sempre. Amém. Deus abençoe. Fiquem com Deus.